Bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos começando mais uma live. Eu aqui desse lado, você aí desse lado. E Deus conosco, amém? Então vamos ouvir aí Fernandinho, Teu Sangue. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vai deixando seu nome, deixando seu oi, né? Marcelo Godoy, Érico César. Seja bem-vindo, meu amigo. Sinta-se à vontade. Crossover, seja bem-vindo em nome de Jesus. Bom dia, tia. Seja bem-vinda. Minha tia Lourdes. Beijo no seu coração, tia. Saudades. Maria Regina Kinderman Correia. Oi, prima, seja bem-vinda. Beijo no seu coração. Socorro Rodrigues. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas em nome de Jesus. Sintam-se à vontade. Glória a Deus. Deus abriu um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Senhor. Acesso à presença de Deus através de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Bom dia a todo mundo, bom dia Socorro, que acabou de me cumprimentar aqui. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Bom dia a todo mundo que está aí com a gente, já desde das 9 horas, das 10 9 horas da manhã. Esse relógio tá maluco.
Desde as 9 da manhã, você está das 10 da manhã. Oh, meu Deus do céu, eu ando muito atrapalhado, misericórdia, eu acho que é a idade. Hoje mais congestionado do que ontem, hoje um pouquinho mais rouco, né? Mas isso daí quem me conhece sabe que é normal, não é coronavírus não. Eu sempre tenho esses problemas de gripe assim, de rinite, né? Então fica tranquilo. E você também está à distância, então não tem problema de pegar gripe. Glória a Deus. Hoje é mais um dia que nós estamos na presença do Senhor. Hoje terça-feira, dia 14 de abril, né? Amanhã é um dia muito especial na minha vida, principalmente eu e minha esposa. Amanhã nós estaremos completando 25 anos de casado. E temos muito o que falar desse tempo que Deus nos deu, né? Desses 25 anos, né? Deus foi muito bom, Deus foi misericordioso, Deus nos abençoou. E Deus nos guardou nesses anos todos, né? E nós temos muito que louvar a Deus. Então você tem visto aí no Facebook, no meu Instagram, no WhatsApp, no status, eu tenho colocado aquela contagem regressiva. E agora só falta um dia, né? Minha esposa acabou de me mandar mensagem no Messenger, que ela tá lá embaixo no escritório. Ela estava procurando, né? Porque ontem eu esqueci de mandar, né? Na virada. Que faltava um dia, né? Amanhã nós completaremos 25 anos de casado. Sandra Esteves, seja bem-vinda em nome de Jesus, minha irmã. Fique à vontade. E muitas coisas Deus fez nesses anos todos, né? Muitas coisas Deus tem nos abençoado, tem nos guardado, tivemos muita luta. Mas graças a Deus nós vencemos, né? E continuamos vencendo, continuamos batalhando, como eu tenho falado sempre. Não adianta você esperar que não hajam problemas e dificuldades no seu caminho. Sempre haverá, né? O único momento que nós não teremos mais problemas, né, e dificuldades será na glória, onde estivermos com o Senhor, né? Eu vejo muita gente, muito crente pregando, né, muito pastor pregando que a vida do crente não pode ter brincadeira, não é dificuldade, problema, mas não é assim. Nós temos muitas aflições, nós temos muitos problemas, muitas dificuldades, mas o que nos conforta, o que nos consola, o que nos fortalece é que o Senhor é conosco, né? Deus é conosco e nos fortalece na hora da batalha. Tem um texto na palavra que diz o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da batalha, pequena será a tua força. Ou seja, se no dia da tua luta você se mostrar sem força, sem energia, sem ânimo, você não vai conseguir vencer. Então nós temos que ser animados, né? Nós temos que ser motivados, nós temos que desejar vencer e seguir adiante na força do Senhor, né? Ele naquela hora que você cai, você fala, agora eu estou aqui no chão, estou caído, ele estende a mão, né? O apóstolo Pedro, ele estava no barco e viu Jesus andando sobre as águas, ele falou assim: se és tu, manda eu ir ter contigo. Bom dia, pastor Denival, seja bem-vindo em nome de Jesus. Se és tu, manda eu ir ter contigo. E Jesus falou, vem. Naquele momento, Pedro, cheio de ousadia, ele pegou e saiu do barco, começou a andar sobre o mar, né? Como se o mar fosse sólido, ele começou a caminhar sobre o mar. Os outros discípulos estavam no barco, olhando aquela situação, se perguntando provavelmente o que estava acontecendo. E Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, enquanto ele estava firme na sua fé, nada aconteceu. O mar se fez sólido, entre aspas, né? E ele passou sobre as águas. Mas de repente, quando ele olhou para a situação, como ele começou a sentir o mar espirrando, gotas d'água nele, começou a ver o vento, começou a sentir o vento e ver as ondas, aí o seu coração se apavorou e ele desviou seus olhos do Senhor. Naquele momento ele começou a naufragar, ele começou a afundar nas águas. E no meio do mar, com aquelas ondas tão violentas, aquele vento tão forte, né? Ele não tinha, né, mesmo ele sendo pescador, ele tendo experiência, né, ele não conseguiria vencer aquela batalha. Aí naquele momento ele gritou para Jesus, Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, tirou ele dentro da água e colocou ele em pé novamente sobre o mar e eles caminharam para o barco. Então muitas vezes as tempestades, os ventos que vêm na nossa vida, são para desviar a nossa atenção e os nossos olhos de Deus. E isso faz com que nós tenhamos a condição negativa de olhar só para os problemas. Como eu sempre falo, quantas vezes você chegou na tua vida e você falou, daqui eu não passo, agora acabou minha vida. Quanto mais idade você tem, mais você faz isso, né?
você vai vendo as coisas acontecendo, você chega num momento de sufoco. Às vezes você passou por uma situação até mais complicada antes, mas por causa do acúmulo de batalhas, o acúmulo de aflições, você começa a ver pequenos problemas sendo muito grandes. Elias venceu uma batalha enorme, tinha destruído vários profetas de Baal, né? E de repente uma ameaça da rainha do seu coração se desfaleceu. Será que Deus não era o mesmo Deus que tinha entregue nas mãos dele, de Elias, aqueles profetas? Será que não era o mesmo Deus que poderia entregar a rainha na mão dele? Mas ele estava cansado daquela batalha, fisicamente, emocionalmente. Então ele se escondeu, ele correu e se escondeu. E Deus falou com ele, não é o teu lugar aí. Então nós muitas vezes, graça e paz, pastor Paulo, seja bem-vindo. Então nós muitas vezes nos deixamos abater porque desviamos os nossos olhos do foco. Desviamos os nossos olhos de Deus, da sua palavra. E olhamos para as dificuldades e adversidades. Então se eu viver 80 anos, 90 anos, 60 anos, 59 anos, né? Em novembro eu faço 59 anos, então não importa. O tempo que eu tiver nessa terra, eu vou ter batalhas, vou ter dificuldades, vou ter problemas. E nessas batalhas, nessas dificuldades, nesses problemas, os meus olhos têm que estar focados aonde? Em Jesus, na sua palavra. Porque as dificuldades vêm, os problemas vêm, as aflições vêm. Bom dia, Bispa Cida, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas nós temos que entender que existe um Deus que cuida da nossa vida e nos fortalece para passar pelas batalhas. Nos fortalece para que nós possamos andar adiante e testemunhando do seu bom nome. Testemunhando daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque toda batalha te deixa mais fortalecido, aumenta a tua fé. Bom dia, amor. Aumenta a tua fé e aumenta a tua capacidade de suportar as dificuldades e as barreiras. Tem um texto que diz o seguinte, que nós andamos de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. E quem não gosta de vitória, né? Todos nós gostamos de ser vitoriosos, né? Todos nós gostamos de vencer batalhas. Mas se nós vamos analisar esse trechinho, de fé em fé, ou seja, um crescente, né? Ou seja, a minha fé vai sendo acrescida de vitória em vitória. Então, para eu passar de fé em fé, eu tenho que passar por situações mais complicadas para ser fortalecida a minha fé. Porque a fé ela vai crescendo conforme você vai confiando no Senhor, vai crendo no poder de Deus, vai crendo que Ele é poderoso para resolver qualquer situação. E a fé chega a um ponto da inabalabilidade, não sei nem se existe a palavra, inabalabilidade, né? Não sei nem se existe a palavra, que você não consegue mais voltar atrás, porque você crê no Senhor independente do que Ele faça. Que nem aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu estou com o Senhor se Ele me curar, se Ele me curar, eu estou com Ele se eu passar por essa situação complicada com dinheiro, sem dinheiro. Então a nossa fé tem que estar firmada no Senhor. E assim nós não nos abalamos. De vitória em vitória, né? Então se você, por exemplo, vamos usar um exemplo, videogame. Você está jogando um game. Você passou aquela fase e fala, caramba, essa fase foi difícil. Mas a próxima fase vai ser mais complicada. E você vai passar também. Aí você vai pegar, você vai aprendendo a usar as armas, aprendendo a usar o que você tem, e você passa a próxima fase. E a próxima fase vai ser mais complicada ainda. Então a nossa fé é assim. Nós vamos passando de batalha em batalha e crendo cada vez mais no Senhor. Até o ponto de chegar, como Pedro, que Jesus falou para os 70 discípulos, olha, vocês vão passar por isso, vão ser entregues à morte, papapá, papapá. Enquanto ele estava falando que todo mundo ia comer, beber, ia ter tudo, todo mundo estava feliz. Quando Jesus começou a falar o outro lado, né, das dificuldades, dos problemas, da barreira, eles começaram a falar, esse discurso é muito difícil, muito duro, não quero ouvir isso. Então eles saíram, eles começaram a deixar Jesus. E aí ele chega para os dois e fala, e vocês querem ir também? E Pedro fala uma frase muito importante, ele diz, para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Então nós temos que ter uma fé que nos consolide de tal maneira que independente do que nós passamos no nosso dia a dia, nós possamos olhar para o Senhor e falar, só tu tens palavra de vida eterna, eu não abro mão disso.
Deixa eu só ver um negocinho aqui que minha esposa falou que... Ah, é. Tá. Agora voltou. Não, aqui eu deixei ligado o Wi-Fi. O Wi-Fi aqui na... Pra quem conhece minha casa, sabe que a casa fica embaixo e em cima, né? Minha prima Terezinha chegou. Tereza Matias, seja bem-vinda. Então a casa de cima o sinal de Wi-Fi não é bom. E eu tenho que usar o 4G do celular. Então me perdoa. Voltando, né? Agora com o 4G. Então nós temos que entender que a nossa fé, ela é uma fé que ela vai crescendo. E nós temos que chegar ao ponto de olhar e falar, não temos outra opção de vida, né? Aquele que retrocede, Deus não sente prazer na alma dele. Então não pense você que se você voltar atrás, Deus vai ficar alegre com você. Ele se alegra quando você se fortalece a cada manhã na sua palavra. E eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que está no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, de 1 a 11, ok? Atos 5, 1 a 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu a propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. Levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviam. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram-o para fora, e sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também a ti te levarão. E logo caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens estavam morta, e a sepultaram junto do seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviam essas coisas. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa manhã, te pedimos que nesses momentos que estaremos meditando e refletindo na tua palavra, tu fales ao nosso coração, Senhor, e tu nos ensine, ó Pai. Usa-me tão somente como um instrumento teu, para que o teu povo seja abençoado, Senhor, e que essa palavra fale profundamente a cada vida, Senhor. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus conhece os corações. Esse texto nos fala de uma situação bem específica. No começo da igreja, né, onde Deus estabeleceu a igreja em Jerusalém, e depois ele foi espalhando através de Paulo e através de outros apóstolos para fora de Jerusalém, né? E sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, né? Então a ideia de Deus era espalhar a igreja pelo mundo, né? E muita gente diz que não foi Deus quem estabeleceu a igreja, que não foi Jesus quem estabeleceu a igreja, né? As 7 cartas as 7 igrejas da Ásia são escritas por Jesus para igrejas, né, que já estavam estabelecidas, né, direcionando, elogiando, mas principalmente exortando as igrejas, né. Então o propósito de Deus é que a palavra fosse espalhada, fosse divulgada, né. Mas no começo a igreja estava concentrada em Jerusalém e as pessoas que se convertiam ao Senhor não tinham apegos materiais, né? Então lá ninguém tinha necessidade porque todos se uniam e supriam a necessidade, né? E nesse texto aqui nós vemos uma das coisas que o pessoal costumava fazer naquele tempo. Vendiam as casas, vendiam os bens, depositavam aos pés dos discípulos para que fosse administrado, né? Nós vemos até uma heresia aí que deixa para lá, né? Eu vi um absurdo aí que a pessoa tinha que pôr o dinheiro embaixo do pé de uma bispo aí. Misericórdia, gente. Não é isso que a palavra de Deus diz, né? E ainda a pessoa foi tão arrogante que uma pessoa pôs a mão no pé dela e falou, não, nem ora, nem nada, só põe dinheiro e sai fora.
Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Não é no sentido literal, ele é dado aqui aos apóstolos para que eles administrassem as necessidades da igreja. Porque eles tinham assistência social, cuidavam de viúvas, cuidavam de órfãos. Cuidavam da necessidade do povo também. Assim como muitas igrejas hoje têm feito. E esse texto fala de um casal específico, eles tinham uma propriedade. E eles venderam a propriedade, né, com a intenção de depositar aos pés dos apóstolos para que pudesse suprir a igreja. Igreja não necessariamente espaço físico, mas o corpo de Cristo. E o que acontece? Eles tramaram entre si, né, vamos mentir, né, nós vamos pegar uma parte, a gente vai reter a parte para a gente, mas vamos dizer que vendemos por esse valor que a gente está entregando. E isso eles acordaram, eles fizeram um acordo entre si, tanto Ananias como Safira fizeram esse acordo de mentir para os discípulos, para os apóstolos, né? E esse texto diz que Ananias chegou e entregou para o apóstolo tanto e falou para ele, ó, nós vendemos por esse valor, né? Só que o Espírito Santo já tinha avisado Pedro dessa situação. Então nós olhamos essa situação e muitas vezes a pessoa distorce esse texto, dizendo que por causa da não fidelidade dele ele morreu, ele devia ter entregado o valor todo. Não, o que matou ele na verdade foi a mentira. Se ele tivesse chegado para o apóstolo e falado assim, olha, nós vendemos por tanto, só que eu retive uma parte daquele valor e eu estou entregando isso, ele não morreria. Mas o seu coração era enganoso, o seu coração era mentiroso, então ele mentiu para Deus. É isso que a Bíblia fala. Você tentou enganar o Espírito Santo. Você mentiu para o Espírito Santo. E aí passou um tempo, ele morreu, né? As pessoas levaram ele para enterrar e 3 horas se passaram, a mulher dele chegou. E não houve com arrependimento do coração da mulher dele, porque ela veio e contou a mesma história. E Pedro falou, o dinheiro já tinha sido deixado. Então, ela morreu também pela mentira. Ela não levou o dinheiro, ela morreu pela mentira. E nós muitas vezes estamos morrendo dia após dia por causa da mentira. Porque um abismo chama outro abismo. Então às vezes eu conto uma mentirinha e essa mentirinha precisa de uma outra mentira para ser sustentada, que precisa de uma outra mentira, e daqui a pouco nós estamos mentindo tanto que a nossa vida se torna uma mentira. E a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Então aquele que vive em mentira, ele não é filho de Deus. Pastor, mas é a Bíblia que fala, não sou eu que estou inventando nada, gente. Não sou eu que estou inventando nada. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então se eu celebro mentira, se eu celebro o 1º de abril como sendo o dia da mentira, eu não tenho parte com Deus, né? Ah, mas só uma mentirinha. É a mesma coisa do pecado, não tem pecadinho nem pecadão. A consequência é diferente, é óbvio. Mas todos são pecados, né? Uma mentirinha, um mentirão. Tem pessoas que vivem da mentira, né? E pior tudo que a mentira sendo contada várias vezes se torna até verdade, entre aspas, né? A pessoa começa a acreditar que aquilo é verdade. Então o que matou Ananias e Safira não foi o dinheiro ou a falta de entregar aquele valor. O que matou Ananias e Safira foi a mentira contra Deus. Eles mentiram para Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o coração daquele homem e daquela mulher. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Então quando eu vou na igreja, que eu boto o meu terno e minha gravata, quando você vai na igreja, você põe sua gravata, você põe tua Bíblia embaixo do braço, se o teu coração não estiver indo para cultuar a Deus, Deus sabe. Se o teu coração estiver com outras intenções, Deus sabe. Eu posso enganar o meu pastor, né? Ele está assistindo a live, eu posso enganá-lo, posso mentir para ele, posso fazer qualquer coisa, mas eu não posso mentir para Deus, porque Deus me conhece. O meu pastor não está comigo 24 horas por dia. Ele não sabe o que eu faço no meu dia a dia. Mas você tem que entender uma coisa, Deus sabe o que você faz todos os dias, Ele conhece o teu coração, conhece a intenção do teu coração, as intenções do seu pensamento, conhece o teu levantar e o teu deitar, sabe o que nós fazemos o dia inteiro.
Então nós temos que aprender a ter uma vida em verdade, baseada na palavra, baseada na verdade. Deus não quer que nós sejamos perfeitos, porque perfeição nessa terra é impossível. Preste bem atenção nisso. Deus não está esperando que nós sejamos perfeitos, mas Ele quer que nós nos aperfeiçoemos. Deus não espera de nós uma santidade 100%, porque nós somos carne, somos humanos. Mas Deus espera de nós um processo de santificação, de santidade. E sem essa santidade, ninguém verá a Deus. Então nós não podemos pensar que enganamos ao Espírito Santo. Quando eu faço uma coisa errada, escondido, eu posso esconder de todas as pessoas, menos de Deus, porque Ele sabe a minha intenção, sabe o meu coração. Então nós temos que aprender que Ele é a verdade. A palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus fala de si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele não é um dos caminhos, Ele não é uma das verdades, Ele não é uma das vidas. Ele é a verdade. Então, se eu verdadeiramente conhecer a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, entregar minha vida nas mãos dEle e deixar que Ele trabalhe na minha vida, aí eu serei salvo. Aí eu serei liberto. E existem vários tipos de vício, e a mentira é um vício, então nós nos viciamos em contar mentira. E nós temos que quebrar isso da nossa vida. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua intenção, Deus conhece o teu eu como é. Deus te conhece mais do que você mesmo. Quantas vezes eu não me espantei com atitudes que eu tomei? Eu falei, não é possível que eu tenha feito isso, caramba, não é possível. Mas Deus te conhece melhor que você mesmo. Então aprenda isso. Procure ter uma vida correta diante de Deus. Não tente enganar a Deus, não tente mentir para Deus. Eu quero ler outro texto, está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo... Eu vou porque o tempo está indo embora, eu vou só ler o versículo 7, tá? Depois você lê esse texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 13. O versículo 7 diz o seguinte: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Rapidamente, para falar sobre esse texto, está falando sobre Davi, quando ele foi ungido, né? Samuel viu aqueles irmãos mais velhos dele, viu homens de boa aparência, homens parecendo batalhadores, guerreiros, né? Então Samuel olhou os homens, os filhos mais velhos de Jessé e falou, nossa, esses caras vão dar um rei excelente, tinham porte, tinham altura. Só que Deus falou, não são esses, porque eu conheço o coração. Aí foi passando, daí ele chegou para Jessé, não tem mais nenhum. Ele falou, tem o Davi, o mais novo lá, é um rapazinho, está cuidando das ovelhas. Ele falou, nós não vamos fazer nada enquanto ele não chegar. Aí mandaram buscar Davi chegou e falou, Deus falou, é esse unge. Era o menor da casa de Jessé. Um rapaz que não tinha a aparência, né, de força, de imponência, mas era alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus. Aí você falou, mas será que Deus não errou de escolher? Porque geralmente era o primogênito, Mais à frente, quando Golias afronta os exércitos de Israel, e seu pai manda Davi levar comida para os seus irmãos e saber notícias, eles estavam escondidos, morrendo de medo. Então Deus conhecia o coração daqueles 3 homens, sabia que não era um coração corajoso, sabia que não era um coração que iria à frente. Então nós temos que entender que Deus olhou o coração daqueles homens e viu que não eram homens para aquilo que tinha sido determinado. Eles se acovardaram. Eles não confiavam em Deus como Davi. Aí chega um menininho, né? Um jovenzinho, fala, quem é esse gigante que afronta os exércitos do Deus vivo? Davi tinha coragem, Davi tinha ousadia. Davi cria no Senhor verdadeiramente. Então Davi tinha esse diferencial. Então Deus olha o teu coração.
Deus conhece teu coração. E eu quero falar uma coisa muito séria que Deus colocou no meu coração agora. Você talvez esteja chorando e pensando no teu coração que Deus não está atento às tuas lágrimas. Deus está atento porque Ele olha o teu coração. Todas as vezes que você se arrepende, todas as vezes que você busca ao Senhor, Deus está atento quando você derrama a tua lágrima lá naquele cantinho. Que não abre a tua boca para falar nada, como Ana. Ana, ela já não tinha mais força para falar, ela estava tão aflita na sua alma que ela só mexia os seus lábios e orava a Deus. O sacerdote Eli olhou aquilo e falou: mulher, para de beber, você está bêbada, você não fala nada. Ela vira para ele e fala: meu senhor, eu nunca bebi, eu não bebo, não coloco bebida forte nos meus lábios. Eu oro na angústia do meu coração. E naquele momento, mesmo Eli sendo um sacerdote errado, tendo seus erros, que nós conhecemos a história, sabemos que ele errou muito, mas ele era sacerdote, ele era a boca de Deus. Ele falou: que o Senhor conceda segundo a tua petição. E ali ela saiu jubilando de vitória, porque ela creu naquilo que foi falado. Tem um texto que diz: credes nos meus profetas e prosperareis. Não aquele que fica inventando história, mas aquele que prega a palavra do Senhor, aquele que te ensina nesse caminho. Essa é a maior profecia que você precisa ter na tua vida. Então Deus sabe as tuas lágrimas, Deus sabe os teus choros, Deus sabe a dor que você tem sentido no íntimo, no fundo da tua alma. E Ele está atento a isso. Então guarda no teu coração essa breve reflexão da palavra. Que você possa entender que Deus olha o coração, não olha a aparência. Se você tem um terno Jorge Armani, ou se você tem uma calça jeans, a mais barata da promoção, isso não implica nada diante de Deus. Se você sabe falar eloquentemente, se você tem milhares de estudos, ou você tem um coração simples, não estou dizendo que você não tem que estudar, não estou dizendo que você não tem que fazer teologia, não estou dizendo que você não tem que se preparar, mas eu estou falando que isso não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é o coração sincero, um coração quebrantado e contrito, move a mão de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Se você vai para a igreja a pé porque você não tem o dinheiro da condução, ou se você vai com um carro 0 km, para Deus não faz diferença isso. Deus olha o coração. E muitas vezes aquele que vai com um carrão para a igreja, só para esnobar os irmãos, para dizer eu sou abençoado, você não, ele sai não justificado diante de Deus. É como a oferta da viúva. Ela pegou sua última moedinha, era a única coisa que ela tinha, e colocou no gasofilácio. E Jesus disse que a oferta dela se foi justificada. Se você às vezes não tem o dinheiro para a condução, mas mesmo assim você vai na presença de Deus para buscar a face dele, você sai justificado. Eu sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. Então guarde isso no teu coração. Deus está atento às orações que você tem feito. Deus está atento ao que o teu coração tem colocado diante dele. Deus está atento às suas limitações, porque muitas vezes nós fazemos além do que nós podemos exatamente por amar ao Senhor. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Então que teu coração seja reto, que teu coração seja puro, que teu coração seja um coração segundo o coração de Deus. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por mais uma manhã, por mais um tempo na tua presença, ó Pai. Pela tua palavra, Senhor, que nos é dada, Senhor. Nós podemos abrir a Bíblia e ler, Senhor. Buscar entendimento em ti, Senhor. Nos é dado em liberdade, ó Pai. Quantos países no mundo as pessoas não têm, Senhor, a oportunidade de pegar a tua palavra, de ler, de meditar, Senhor, porque os regimes políticos proíbem, Senhor. E nós temos tanta liberdade aqui no Brasil, Senhor. Nós podemos ler a tua palavra, podemos orar, podemos falar do teu nome, ó Pai, em liberdade. E muitas vezes nós não aproveitamos isso, ó Pai. Eu te peço agora, ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos um coração segundo o teu coração, ó Pai, um coração que agrade a ti, ó Pai. Um coração reto e sincero diante da tua presença, ó Pai. Deus, eu te peço, ó Pai, que tu aches em mim e aches no teu povo, ó Pai, nesses que estão me acompanhando nessa live, nesses que haverão de assistir depois da live, Senhor,
um coração conforme o teu coração, segundo o teu coração, ó Pai. Davi era um homem conforme o teu coração, segundo o teu coração, porque ele reconhecia o Senhor e ele tinha capacidade de se arrepender, ó Pai. Que seja assim na minha vida e na vida do meu irmão e da minha irmã que está comigo, ó Pai. Deus, que nós possamos ter no coração, Senhor, quebrantado e contrito diante da Tua presença. Deus, eu te louvo, ó Pai, porque Tu tens permitido, Senhor, que nós falemos a Tua palavra com liberdade, ó Pai. E que tenham ouvidos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que vidas se entreguem a Ti, se convertam a Ti, ó Pai. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, ó Pai. Te pedimos que a Tua palavra, através do Teu Espírito, continue falando nos nossos corações. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Não sei se ainda está, mas a minha prima Terezinha Kinderman, né? Tem uma kindermanhada, né? Junto aqui comigo, né? Seja bem-vinda, prima. Deus abençoe em nome de Jesus. E que Deus possa abençoar a tua vida grandemente nessa manhã. Que essa palavra caia no teu coração e se torne rema, uma palavra viva e ativa de Deus na tua vida. Entenda isso, Deus te ama pelo que você é, não pelo que você tem. Deus não ama a pessoa que tem mais poderes aquisitivos do que a que é mais pobre. Deus ama você pelo que você é, por aquilo que você tem dentro. Porque tem muito rico que é humilde e tem muito pobre que é soberbo. Deu para entender? Tem muito rico que é humilde e tem muito pobre que é soberbo, né? Então Deus te ama pelo que você é, não pelo que você tem. Jesus morreu por você. Jesus ressuscitou por você. Então nós temos que entender que tudo é dele e para ele, né? A ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Ele te ama pelo que você é. Ele te ama desse jeitinho. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, se não me falha a memória, que eu sou péssimo para referência, diz o seguinte: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ele fala, venha do jeito que você está. Venha da maneira que você está. Deus não pede que você mude nada antes. E depois deixa Deus trabalhar na tua vida. Você vai ver o que o Senhor fará na tua vida. Meu amigo Érico, que Deus te abençoe grandemente e continue restaurando tua vida, né? Meu amigo Alexandre Marques, meu amigo Alexandre Angélico também, que Deus te abençoe, são colecionadores aí, amigos do coração mesmo, né? Glória a Deus. Vamos lá? Então, os avisos para já encerrarmos a live. Canal do YouTube, vamos pro cartazinho, né? O famoso cartazinho, que todo mundo que está todo dia aqui comigo já sabe do cartazinho. Então nós temos aqui o YouTube, ok? E o canal da igreja é oficial MEG. O que é MEG, pastor? Missão Evangélica Jaboque, né? Que é a igreja que nós pertencemos. Então você vai entrar no YouTube, se inscrever no canal da igreja, você se inscreve, clica no sininho. Você vai ser avisado sempre que tiver uma live, que sempre que tiver alguma atividade no canal, você vai ser avisado, né? E nós estamos seminário de escatologia, né? Ontem falou dos sinais da volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo está às portas. Você crendo ou não crendo, você achando que é verdade ou não, vai acontecer. Então é bom você entender que as coisas estão acontecendo, tá bom? Então acesse lá o nosso canal no YouTube, né? Se inscreva e clique no sininho. Maravilha. Os nossos cultos virtuais são quarta às 19h30 e domingo às 10h30 da manhã. Nós não estamos fazendo a live às 18h30. Então são quarta às 19h30 e domingo às 10h30. Então você vai entrar no canal, se você for inscrito e clicar no sininho, você vai ser avisado, ok? E amanhã eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que é meu amigo, você que gosta de mim, da minha esposa, você que simpatiza, você que não gosta também, né? Você não agrada 100%. Amanhã, no culto das 19h30, nós teremos ali a bênção do nosso casamento. Como eu falei no início, nós estamos completando 25 anos de casado. Amanhã é o aniversário. E por causa da pandemia, por causa da proibição de aglomeração, nós demos uma segurada na cerimônia de bodas, né?
Então, quando voltar à normalidade, nós pudermos ser culto presencial e tudo mais, aí nós faremos a cerimônia de bodas, né? Com o pastor João Maurício, que é o pastor que fez o nosso casamento, né? Então vai ser uma cerimônia muito legal, cheia de pompa e circunstâncias, né? Mas amanhã é nosso aniversário de casamento e nós estaremos ali diante do Senhor, diante do sacerdote, que é o nosso sacerdote, nosso pastor, o pastor Paulo. Ele vai orar pelo nosso casamento e nos abençoar e abençoar as alianças. Então eu quero te convidar para amanhã às 19h30 estar no canal do YouTube, né, Oficial Mergem, e assistir o culto e estar conosco nesse momento. Então você pode estar não presencialmente, mas você vai estar virtualmente orando e abençoando a minha vida e a vida da minha esposa, por esses 25 anos de vida, né? Que não foram fáceis, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Nos momentos de dificuldades ela estava comigo, ela me deu apoio, ela me apoiou e vice-versa. E nós estamos caminhando. E uma vez um jovem perguntou para mim: pastor, mas qual é o segredo da longevidade do seu casamento? Porque 25 anos não é fácil não, gente. Quando eu ouço uma pessoa que está 30, 31, ontem, o pastor Valdec, ele entrou na live, né? É o pastor da primeira igreja batista do Taboão da Serra, conheço ele, é um amor, é uma pessoa maravilhosa. E ele entrou e falou, né, comigo no comentário, que ele esse ano completa 49 anos de casado. Nossa, eu fico maravilhado com uma coisa dessas, né? Ano que vem ele faz bodas de ouro. Se Deus me permitir, eu quero completar minhas bodas de ouro também, né? Então, eu quero te convidar para estar conosco amanhã, às 19h30, no canal do YouTube, assistindo o culto e participando desse momento tão especial na nossa vida, né? A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com o que se alegra e chorar com os que choram. Então amanhã é um momento de alegria. Então eu quero que você esteja conosco, assistindo e orando pela nossa vida. Amém? E último aviso, alimentos. Se você puder contribuir com alimentos, produtos de higiene pessoal, pasta de dentes, escova de dentes, sabonete, essas coisas, a igreja está arrecadando alimento, arrecadando esse material, para que nós possamos distribuir para as pessoas que estão em necessidade, né? Porque nós temos visto a situação como está complicada, né? As pessoas paradas, sem poder trabalhar. Então tem sido um momento de muita tribulação para muitas pessoas, né? E nós como igreja temos essa função, né? Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Pastor, eu não sou pobre, mas temos momentos de dificuldade. Eu já vivi a base dessa base e não tenho vergonha disso. Foi um momento de dificuldade, tribulação que a igreja me ajudou. Hoje, graças a Deus, a gente tem o que comer, temos que nos virar, né? Então é diferente, mas houve necessidade. Então eu vou passar para você o WhatsApp da igreja, que você pode ver também lá no YouTube, no nosso canal, tá? Se você não conseguir anotar. É 97968 9007. Vou repetir. 97968 9007. Amém? É isso aí, Amélia. É isso aí, Mel. O amor é lindo. Glória a Deus por isso. Ok? Então, se você puder contribuir, avisa, dá uma ligada, manda um zap pra gente. O pastor Beto, a irmã Ana estão cuidando desse departamento. Se precisar, me chame que eu vou buscar esse material também. Se você precisar de uma cesta básica, fala comigo também. Pode falar pelos meus canais que eu passo para a igreja, o pessoal vai ajudar. Então, nós estamos para ajudar, né? Nós estamos aqui para ajudar você. Não só com uma palavra, mas aquilo que a gente puder também ajudar, ok? Deixa eu ver o que o Érico está falando aqui. Mas fala aí o que faz para durar o casamento. Você não falou. Isso fica para amanhã. Isso daí é suspense. Amanhã nós vamos contar um pouco da nossa história, né? Minha esposa não está nem sabendo, né? Mas eu já tramei alguma coisa para amanhã. Então amanhã a live, nós vamos contar um pouquinho da nossa história, né? E eu quero que você esteja conosco, para que você saiba o que Deus tem feito nesses anos todos. Porque você me vê sempre brincando, sempre rindo, né? E você acha, às vezes, na cabeça das pessoas, passa assim que o pastor Ricardo não tem problema. Muito pelo contrário, ele tem muitos problemas que não só os meus, mas os de todo mundo, né? Ariana Fábio acabou de chegar, né? Luísa Furukawa, Dona Luísa, um beijão no seu coração, Dona Luísa. Tenho um carinho muito grande pela senhora. Então, gente, amanhã a live vai ter uma meditação da palavra, mas nós vamos contar o nosso testemunho, beleza? Então, espero você amanhã às 10 da manhã. Meu amado, minha amada, que Deus te abençoe, dê um dia de alegria, de paz, de vitória.
faça o sobrenatural na tua vida, traga cura sobre a tua alma, sobre o teu espírito, sobre o teu corpo, traga a paz que excede todo entendimento, que é uma paz que mesmo no problema você consegue ter raciocínio, tá bom? Então, um beijo no teu coração, fique com Deus e até amanhã, se Deus permitir.